Olá, seja muito bem-vindo a Extrema Performance. Estamos fazendo mais uma edição especial aqui no 70.3 Brasília. E agora com o Palito aqui com a gente. Bom, eu vou deixar ele se apresentar que vai ser melhor. Nossa, difícil se apresentar. Meu nome é Rafael, mas todo mundo me conhece como Palito. Rafael, ninguém me sabe quem. Eu me esqueço, meu nome é Rafael também. E sou um dos técnicos da equipe CPH e trabalho com os atletas, tanto os amadores quanto alguns atletas de elite também. Alguns? Não, amanhã tem quantos atletas de elite? Amanhã somos em 5. 5? 5. Nossa, que legal. Conta um pouquinho, assim, como começou esse amor pelo esporte, pelos atletas profissionais, bem, só para, né? Eu fui atleta amador também de triatlon e foi paixão à primeira vista. Quando eu conheci o triatlon, eu lembro, já falei várias vezes hoje aqui, eu lembro no primeiro dia do triatlon, então aquilo ali foi apaixonante. E competi durante algum tempo, fui migrando para virar treinador, e aí virei treinador, já treinava com alguns atletas de elite, Fábio Carvalho, Paulo Miyashiro, Fred, enfim, um monte de atleta da época boa de Santos. E aí comecei a dar treino e o treinador de natação que treinava eles foi o meu mestre, que é o Ricardo Sintra, e aí já comecei a passar treino para eles de natação, e daí foi, né? Fui treinando a galera e depois mudei para Balneário, onde criamos a equipe CPH, a assessoria de triatlo. A CPH começou com o Igor, né? Você começou sendo treinador dele? Então, na verdade, em Balneário tem a Academia CPH já há 30 anos, né? Tá. E o Carlos Moraes, que é meu sócio na assessoria, ele já treinava o Igor e ele tinha uma assessoria chamada Trigroup, e eu criei uma assessoria com o Fábio Carvalho, que chamava FC Endurance. E aí eu fiquei acho que um ano com a FC Endurance lá em Balneário e o Fábio voltou para São Paulo. E aí eu e o Carlos, eu comecei a treinar a natação do Igor e depois comecei a trabalhar junto com o Carlos, treinando o Igor. E aí depois de um resultado, a gente falou, pô, vamos montar um time, né? Vamos juntar e juntar nossas forças e criar um time. E aí junto com o Igor, eu, o Carlos e o Igor, a gente criou a assessoria CPH. Que legal. E acho que, assim, os atletas de longa distância, aqui você é a referência, não tem como. É muito legal ver, assim, o quanto você veste a camisa do atleta profissional. A gente sabe, no momento de baixa, você foi um dos que mais brigou pelos atletas. Literalmente brigou, né? Literalmente brigou. A gente precisou disso. Sim. E porque você está ali com eles. Né? Você convive todos os dias, você é um treinador muito presente. Então, conta um pouquinho, né, como é trabalhar com os atletas profissionais. Eu sei que a CPH também tem os amadores, mas esse trabalho com os profissionais é uma coisa diferente da rotina da maioria das pessoas que ouve a gente. Eu vim de um caminho, acho que o oposto a todo mundo que trabalha com assessoria esportiva, porque eu comecei treinando os atletas de elite, não os amadores. Eu tive o Charles, que é nosso fisioterapeuta, foi um atleta que treinou comigo, que era amador, mas eu não tinha já 5, 10 atletas, como a maioria que começa treinando na assessoria e tal, e às vezes depois de um know-how começa a treinar alguns atletas de elite. Por loucura da minha cabeça, eu pensei, eu quero ser treinador de atleta de elite. E eu tenho uma admiração tão grande por eles, o Fábio Carvalho, eu falo toda hora, meu grande ídolo. E eu queria ser atleta profissional, não tinha esse talento todo para ser um mega atleta. E quando eu migrei, eu queria ser o técnico deles, né? E aí quando eu fui para Balneário, eu fui a convite do Fábio Carvalho, então eu ficava full time com ele, né? E depois a Priscila, que eu treinava também, ficava full time com ela. Então assim, eu acabava que ia de moto nos treinos, eles iam correr, eu ia de bike. E quando depois eu comecei a treinar o Igor também, essa mesma característica, então assim, por tá tão envolvido, eu acho que às vezes eu sinto um pouco mais a dor do que é ser o atleta profissional. Que tá sem patrocínio, machucado, N coisas que só quem tá muito próximo. Você passar o treino é muito legal, mas você sentir mesmo um integrante ali próximo, você tá de moto no treino que tá chovendo, e aí você fala assim, nossa, isso daqui... E eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça, que era assim, poxa, eu preciso... eu era muito jovem, agora eu não sou tão jovem assim, e eu
eu falava, pô, tem que ter algum diferencial para treinar esses caras que são tão bons. E eu pensava, pô, não sei se tenho um nível técnico tão grande, mas eu tenho que entregar mais trabalho do que todo mundo. Eu falava, pô, se eu ficar em casa aqui, passar o treino e não tiver com eles, eu acho que não vou fazer uma diferença tão grande quanto tá lá mesmo, de moto o tempo todo. Então, isso também eu mostrava um pouquinho, era uma liderança positiva. Falar, cara, eu não tô pedindo nada para você que eu não esteja fazendo junto. Eu não consigo pedalar com você, mas eu tô de moto aqui sofrendo junto. Pode parecer clichê, não, sofrendo como você tá de moto, o cara tá de bike. Mas, cara, cansa ali, né? Não, e pro atleta, ver o treinador junto, exato, é uma diferença brutal. Exato. Então, principalmente no início, assim, praticamente todos os treinos eu estava junto. Então, acho que isso foi uma força propulsiva no começo. E aí um atleta falava pro outro, e pro outro, e pro outro. E aí quando eu percebi, eu falei, caramba, teve uma época que eu estava treinando 10 atletas de elite. E isso eu tinha 24 anos. Então, eu falei, caraca, quando eu parei para pensar, eu falei, meu, uma galera e tal, Ana Lídia, a Gisele... Nossa, eu lembro dessa uma galera, ali no sul, praticamente todos, né? E aí depois o tempo foi passando, aí um sai, outro entra, a Mari Borges treinou lá com a gente e tal. Então, eu pensei muito na minha carreira desse jeito. E depois que eu comecei a treinar os atletas amadores, e a assessoria foi crescendo, então tudo foi baseado em treinar os atletas de elite, né? Então acho que por isso que eu tenho esse carinho, esse respeito e tô sempre trabalhando ali em prol da categoria. E tá com eles na rotina. Com eles na rotina. Então isso faz muita diferença. Você começa a entender a cabeça de cada um também. Então assim, a parte fisiológica é evidente que é importante, mas assim, tem muita gente boa, né? Que consegue suprir essa parte. Mas você entender muito do que está acontecendo ali é muito importante. O olho no olho. O olho no olho. Não, você olha para o atleta e já sabe o que está acontecendo. Sim, total. Bom dia, do jeito que falou bom dia. E isso me ajuda muito até no feeling para quem está à distância. Porque você consegue entender até pela maneira que está encarando os treinos, o que está acontecendo, às vezes numa conversa. Então, eu ganhei muito. Isso para mim foi mais que uma pós-graduação. Tá, com esses atletas, essa convivência. Então, principalmente, poxa, tive a sorte de treinar atletas que, né, estouraram no cenário nacional, o Igor, a Pamela, a Fábio Carvalho, eu posso esquecer o nome de alguém aqui, a Mari, enfim. E eu aprendi muito com eles também, aprendo muito com eles. Então, cada ciclo, cada momento eu aprendo alguma coisa a mais que, eu falo, isso é mais importante que uma pós-graduação para mim. Então, eu sou eternamente grato à categoria e por isso que eu briguei tanto para que tivesse aqui, né? E foi muito válido porque todos estão muito felizes, é uma coisa unânime, assim. Eles estão empolgados com a prova, mas eles estão felizes em ter uma perspectiva, em ter um futuro, ter visibilidade. E eu acho que aí essa é a minha pergunta. Quando eles tiveram essa notícia, né? Você está trabalhando hoje, quantos profissionais? Aqui na prova tem 5? Tem 5, aí mais o Igor e o Berga, são 7. 7. Como foi a reação deles quando eles souberam essa notícia que teria premiação, um atleta profissional em todas as etapas? Como que foi isso? Não, foi muito bom. Mudou tudo, né? Acho que quando descobriu que mudaria, que teria um calendário, a chave virou para todo mundo. E assim, dentro da equipe tem 2 características bem diferentes, né? Os atletas como a Pamela, o Igor, que eu não falei do Chicão aqui. Ele ia me dar uma bronca. Ele ia falar, meu jovem. Logo meu filho. Esses atletas que passaram pelo bom momento, a gente tinha Championship aqui em Brasília, com o Tindon, Timothy O'Donnell e tal, e eles viveram isso. E os mais jovens não viveram isso, eles só viveram o pior momento. Sim. Então eles estavam assim, será que vale a pena? Né? Poxa, eu vou ficar fazendo isso e não tem prova, não tem reconhecimento, não vou ter patrocínio e tal. Então, tava difícil segurar todo mundo motivado para treinar e falando assim, não, sonha. Eu mesmo, em algum momento, tava assim, nossa, cara, eu tô sonhando tanto aqui, mas será que esse sonho vai acontecer e tal? E quando tivemos a notícia, virou a chave para todo mundo e aí todo mundo agora tá sonhando grande. O esporte, ele não é só sobre vencer, né? Ele é uma ferramenta que muda nossas vidas, você sabe.
mudou a minha, mudou a tua, nós estamos aqui. Então eu falo para eles, o esporte ele tem possibilidades gigantescas em todas as esferas, mas competir na elite é algo muito diferente. E que poucas pessoas têm essa oportunidade. E essa coragem. E coragem e tudo mais. Então eu falo assim, poxa, você chegar depois de algum tempo e falar, pô, eu fui numa prova, eu larguei com o Frodeno. Porque assim, tem o Frodeno na prova, tem o cara que ganha, lógico que é muito especial, mas não são todos que vão ser o Frodeno, não são todos que vão ser o Blumenfeld, que vão ser, né, os top, mas você, dentro da categoria, você é importante. Né? Então, assim, às vezes você tem que esperar algum tempo para ganhar, e muitas vezes você não vai ganhar. Sim. Você vai ser um atleta que competiu ali. Mas eu acho que eu nunca escutei um atleta de elite que falou, eu me arrependi desse período da minha vida. Eu nunca escutei. Alguém sempre fala assim, nossa, que período maravilhoso, e eu me lembro, era muito legal, independente dos perrengues e tudo. Então, eles olharem agora e ter esse brilho no olhar, que tá todo mundo aqui, né? Todo mundo. Um brilho assim, e falar, caraca, é isso. E não é sobre ganhar, não é só sobre ganhar. Ganhar, eu adoro, né? Quem não gosta? Sou mega competitivo, mas muito mais que isso, e agora todos eles estão nesse propósito e todo mundo sonhando grande, então assim, foi incrível, obrigado, Tito João. E essa energia dos treinos, porque eles fazem muitos treinos juntos. Uhum. A gente acompanha aí nas redes sociais a galera da piscina lá, né? E é uma característica muito de vocês também, né? O volume de natação, o volume mais alto das pessoas, né? Todo mundo que eu perguntei aqui 28, 30 horas, a gente perguntou, né? E como que é, assim, essa disputa deles, essa energia? Porque uma coisa vai envolvendo a outra. Como eu falei, teve a primeira época da equipe, né? Que tava o Igor, o Chicão, aí tinha a Priscila, teve as meninas, teve a Ana, enfim. Mas quem ficou muito tempo mesmo foi o Igor e o Chicão, aí tinha o Matheus. A gente não tinha equipe tão grande durante tanto tempo treinando junto. E aí foi passando o tempo, aí foi aparecendo. Veio a Bruna, veio o Gabriel e agora o Enzo mais novo. E a gente tem essa mescla. Eu gosto muito disso, de ter equipe ali para treinar. Isso me motiva muito também. E sempre vai ter alguém bem, né? Sempre no dia vai ter alguém bem. Então eles conseguem extrair mais, né? Porque você treinar uma equipe também tem que ter um pouquinho de feeling para você tirar algumas horas, né? Tem que, vou trocar um treino aqui para eles não competirem. Vou tirar as meninas, vou ter que mudar um pouquinho aqui, uma vai ter que ir para cá, outra para lá para não competir. Então tem que ter um pouquinho de sabedoria também para dosar isso, fácil, né? Porque querendo ou não, são atletas que vão competir na prova pela mesma posição, mas eles sabem que também o mais importante é que eles se ajudarem no treino, e que se todos eles estiverem bem, que vençam melhor, né? O Enzo até brincou ele fazendo uma entrevista comigo. Não, Gabriel, quem é o atleta que você mais gosta? Eu falei, o que vence. Aí ele deu risada. Eu falei, o que vencer do dia. Mas ali eles vão competir um contra o outro, e de vez em quando tem que ter sabedoria de tirar um pouquinho, mudar o treino, tem um treino chave para você, um treino chave para você, esse é o treino só seu, esse é o treino só seu. Então isso que eu ia falar. Durante a semana eles estão o tempo todo juntos. Eu tento com colocar. certeza rola alguma coisinha ali. O grosso da semana, principalmente quando Brasília agora, todos iam vir. A característica base da semana é igual, mas tem uma pista que é só do Gabriel, só ele tem esse treino. Um treino de bikes que só o Enzo tem. Um treino de natação só do Iago, que é a característica de cada um. A Pamela vai treinar um volume menor, a Bruna está treinando um volume maior. Então vários treinos também são sozinhos. Então esse treino aqui você não vai fazer com ninguém, é só você. Então isso até deixa um pouquinho mais tranquilo também. Mas acho que a gente está num momento ótimo, assim, eles estão super bem, estão animados, e com essa mescla também tá bem bacana. Que legal. E agora, mais especificamente aqui da prova, a gente vai rodar esse podcast aqui depois que a prova tiver já passado, mas seu olhar dessa prova aqui, o que você acha, como vai ser a dinâmica? Então, é um risco, né? Porque a prova já vai acontecer. Não aconteceu nada do que ele falou. Mas assim, tem tantas coisas possíveis, né? Eu até brinquei com o Marcelo ali, eu falei, muito da prova depende do que você vai planejar para os seus atletas. Eu falei, me fala aí. Ele falou, então eu vou te falar. Se a Jennifer e o Hidalgo quiserem, desde o começo, imprimir um ritmo ITU para meio que espalhar,
as coisas mudam muito para todo mundo. Principalmente no masculino, o Hidalgo ali, junto com o Moya, querendo fazer uma natação onde eles vão sair só, eles vão sair. Então a tendência é que eles consigam abrir. Mas aí depois eu te falo, não, eles estão na primeira prova longa ainda, ele segurou o jogo, mas vamos ver o que eles vão fazer amanhã. Se eles quiserem, eles podem mexer bastante. Você acha que eles têm natação para abrir? Tem natação para o Hidalgo, principalmente com o Moya ali, né, para abrir. E eu acredito que a Jennifer, acelerando, a Pamela consegue na esteira, por mais que esteja com menos ritmo de TU, que isso faz muita diferença, mas acredito que pela experiência ela possa ir na esteira sim. A Rachel é uma excelente nadadora, também talvez poderia estar, mas não sei se já igual ali. E as meninas que subiram, que é a Mari e a Luísa, nadam muito bem, mas eu acredito que elas não estariam, principalmente por estratégia de se expor muito logo no começo, para uma prova tão longa e elas iniciando. Então acho que a Jennifer pode mexer muito. Agora, se for uma natação morna, onde a Jennifer de início fala assim, não vou dar a cara a tapa aqui, aí as 5 vão juntos. Aí forma um grupo maior. E aí o início da bike, eu acho que a Jennifer não ia se expor. Acredito, vamos ver o que vai acontecer. Depois de vai falar, pô, acertou. Vai sair depois? Então eu acho que eu pedi, só vai sair depois, né? Só. Então a Pamela acho que vai expor um pouquinho mais no início da bike. E aí a dúvida é o que a Jennifer vai apresentar em 90, porque ela é uma excelente triatleta, nada, pedala e corre, mas excelente ciclista também, tem força, tem tudo que uma atleta de longa distância precisa. Mas vamos ver como ela se comporta nos 90, né? Como que ela vai se dosar, o que ela programou ali de potência, se ela vai olhar a potência ou se ela vai marcar. Por exemplo, se a Pamela atacar, se ela vai, eu acho que vai. Eu acho que ela não vai se guiar por potência. Uma das coisas que a gente falou, até fiz um podcast com o Gerson, né, tentando falando dos atletas, né, dessa parte que poderia acontecer na prova. E uma das coisas que a gente frisou muito, é legal a gente falar, que a dinâmica da prova dos profissionais é totalmente diferente. Então, se você falou, ou ela vai olhar a potência, ela vai atacar. Eu acredito que ela não vai se guiar por potência se ela tiver, por exemplo, ela e a Pamela, e vamos supor que a Pamela esteja puxando mais forte, ela não vai se guiar pelo potencímetro, ela vai falar, é aqui que eu vou. Eu vou olhar aqui, era pra ficar 220, mas eu tô 220. E aí a corrida, a Jennifer, por vindo de um ciclo olímpico e tal, ela tá muito bem. Então, pra mim, ela é favorita. A prova, né? A levar a prova. Quem vem de ciclo olímpico sempre vem com a corrida muito afiada. Quem treina para triatlo olímpico treina muito também. Então, assim, se fosse Iron, aí é outro esporte. Mas até meio, aproveita bastante. O Hidalgo é a mesma coisa. Para meio, o pessoal do Olímpico aproveita muito do treino. Então, acredito que ele ali é o favorito. Não é ele falou um dos. Não, ele é favorito para mim. Cara que é top 10 nos Jogos Olímpicos. É um prazer para a gente ver ele aqui competindo. É um prazer ter um brasileiro, né, que tá nesse nível. Pena que o Messias não tá aqui também, então ele é favorito, mas é prova, né? Você não pode descartar, por exemplo, Reinaldo. É o Reinaldo, né? Já viu o Reinaldo, né, fazer coisas impressionantes. Então é um cara que, por exemplo, vai trabalhar muito na bike se tiver gap para buscar. Não vai entregar nada barato, né? Tem o Danilo Pimentel também, que é muito experiente. Então, tem que ver como vai comportar o grupo, se esse grupo vai sair junto ali, 3, 4 atletas, se eles vão querer uma fuga para quem vem de trás. Aí tem o André Lopes, que corre muito bem. Os meninos não querem estar com ele, mas no challenge ele estava no grupo principal ali, junto com o Danilo também. O Reinaldo estava um pouco atrás. Mas o Reinaldo é um fiel da balança, né, no grupo ali, né? Ele é o cara que a gente espera que vai tomar atitude, que vai fazer alguma coisa. E aí pode ter um terceiro grupo ainda dos que não nadam bem, aí entra o Enzo, entra o Gabriel. O Enzo, ele tem um ciclismo muito bom, mas ele é muito jovem, então ele pode fazer um excelente ciclismo e estar muito próximo do nível dos meninos. No Challenge ele pedalou, ele e o Reinaldo, mas o Reinaldo estava vindo de Ironman e tal. Fez um pedal bom, mas não encostou, não conseguiu tirar esse gap. Então, mais espero que amanhã ele consiga fazer um ciclismo muito bom e tire gap, mas se tiver um grupo muito compacto é difícil. E a corrida aí, o Hidalgo realmente, né, o que ele corre nas provas curtas, se ele conseguir correr aqui, dá uma projeção de um 8, um 9, acho que não é exagero, depende do que acontecer na bike. O Moya também é um excelente corredor, então eles têm essa tendência. Mas do grupo do
Não falei do Toad também, né? É, o Toad. Tem o Toad também que, né? O Toad, ele é mais atleta de Ironman. Não sei se ele falou isso em algum lugar aqui, mas ele é muito mais de Ironman. Onde ele acertou as grandes provas foi em Ironman, mas, né? É um cara que no ciclismo também é combativo, não se esconde. Então tem muito atleta combativo na prova, isso é bom. Quando tem dois atletas só que podem se expor, não é tão legal a dinâmica, né? Então, espero que o Hidalgo saia com tudo e tente decidir, e os meninos ficam indo atrás, e que tenha várias dinâmicas, e é isso. Legal. E na corrida, o pessoal do Ironman e Ironman, ele já não tem essa característica de correr 1:12, 1:13, não tem sido normal, está muito mais ali para 1:15, 1:14, então me surpreenderia se o pessoal daqui do Brasil mesmo corresse mais na casa do 1:13, acho que 1:14 é um número já excelente para o que vinha apresentando aqui, e no feminino, como eu falei, a Jennifer pôs o pé no chão, acho que ela está muito bem mesmo e ficaria soberana, e aí o restante brigando ali para correr 1:24, 1:23, vamos ver se a Jennifer já de cara faz uma excelente corrida, né? Vamos ver, a gente espera, né? Espero que sim, é muito bom para o Brasil mais uma atleta. Eu acho que o mais legal para esses atletas que estão chegando, começar a sentir isso que a gente sentiu lá atrás. Total. Cada vez tem mais atletas de fora aqui, vindo, competindo. Total. Então, vai trazer essa experiência para eles, né, esse aprendizado, sem precisar gastar muito dinheiro, exato, sem precisar viajar, com 5 provas. Então, a gente está esperando aqui só a primeira. Né, já está assim, imagina, assim, né? De todas que vão acontecendo. E tem um fator que muda muito a prova, o Reinaldo fazendo ciclo para Floripa, o Toad fazendo ciclo para Floripa, a Pamela fazendo ciclo para Floripa. Em que momento eles se encontram desse ciclo, né? Isso que eu ia perguntar. Isso muda muito. Porque é isso, né? Você está muito mais perto do Iron do que do 70.3. Exato. Então, sempre quando a gente tem os atletas treinando para o Iron Brasil, e antigamente tinha essas provas, né? Principalmente Brasília, aqui antes do Iron e tal. Era uma prova estrategicamente onde a gente competia, mas sabia que é difícil a melhor performance quando você está treinando para Ironman. É estranho até você conseguir uma excelente performance treinando para Ironman no meio. Então, não quer dizer que você não vai bem, mas assim, não é a performance da vida. E para você competir com um atleta de TU, você tem que estar na performance da vida, né? Então, assim, como que foi a última semana deles? Eles tiraram a carga? A última, não a pré-prova agora, né? Eles treinaram 35 horas, 30 horas antes de vir para cá. Quanto eles estão lento, quanto eles estão rápido, quanto eles estão priorizando mais o ritmo de Ironman do que meio Ironman. Porque aí, às vezes, quando você está treinando para Ironman, a sensação quando você termina a prova é falar, putz, falta uma marchinha aqui, né? Falta falta um negocinho e tal. Fala assim, pô, é bem normal quando você fala, eu tava correndo a 3:35, me sentindo bem, mas a 3:30 se eu precisasse, você não tinha. É aqueles 5 segundos que fala assim, tá tão perto e tão longe. E é normal, primeiramente, fala assim, cara, era mais, se fosse 28 km eu ainda colocava 3:35, quebrava para 3:40, mas não dava para pegar o cara ali na minha frente. E quem tá na ITU tem essa marchinha a mais, quem né? Tá treinando pro Iron, não. Então tem essa vantagem aí de quem tá no ciclo de Não, é importante falar isso, porque é bem diferente essa carga. Total. E aí você tem a Bruna Stoll, que tá no ciclo do Iron, a Pamela, quem mais que tá no ciclo do Iron? O Reinaldo, o Toad. Dos seus atletas. O Gabriel também. O Gabriel também. O Gabriel é um que ele é muito difícil ficar migrando entre meio e Iron, porque os números ficam muito próximos ali. Então, para fazer um meio muito bom, ele teria que fazer um ciclo bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, precisa melhorar tanto a resistência para o Ironman, que era melhor fazer uma base para o Ironman do que focar muito em correr rápido. Então, ele tem que correr meio que rápido ao natural. Mas também não dá para estourar na bike, senão não vai correr. Se estourar muito na bike e fizer uma bike muito agressiva, não corre. Então, assim, o Gabi, por exemplo, é um atleta que amanhã ele vai ter que jogar muito, vamos tomar que ele seja inteligente, mas o jogo dele, ele não vai poder entrar muito nessas dinâmicas, ele tem que pensar muito em fazer uma bike conservadora para correr bem, esquecer um pouco o que vai acontecer lá na frente.
Então... Isso é estratégico. É estratégico. E aí, assim, uma dúvida, né? Porque tem muitos amadores que têm estratégia de prova, né? Tem ali, quando tem que manter na bike, né? Pace da corrida. Com os profissionais, você costuma ter essa estratégia ou simplesmente vamos ver a dinâmica, cada um é um? Como que você faz isso? Então, a gente tem alguns números de parâmetros, sim. E principalmente eu gosto de, faltando 4 semanas, já deixar bem claro, ó, nós estamos trabalhando para tantos watts e um pace X. Só que a dinâmica pode mudar muito. Por exemplo, quando você não tem uma natação de primeiro grupo ou uma natação que proporcione você ter uma fuga, é mais fácil você ter um guia ali, porque aí você se perde menos, né? Falar esse número aqui e tal, e depende um pouco de oportunidade. Mas mesmo assim, tem uma certa liberdade. Então, vamos lá, a gente tem 3 estratégias. Número 1, você pode pedalar no início nessa vantagem, depois você tem que segurar essa vantagem. Mas, se você estiver num grupo muito bom, né? E, galera, até brincaram, falaram, grupo não vale barco. Não, não é grupo no barco, é grupo com a distância. Mas mesmo assim, isso ajuda muito. Se você estiver no grupo principal da prova, esquece. Aí não esquece o número, né? Você tem que estar lá e, na pior hipótese, você está ganhando experiência. Sim, né? Para a próxima. Então, assim, o que eu geralmente indico, principalmente quando é muito jovem, é falar, tá no grupo principal. Esquece um pouco o potencímetro e usa a sensação. Quando você sentir que o caldo entornou, aí você vem pro número. Sim. E aí sim você vai olhar e falar, o que eu tô fazendo? Nossa, tá muito... Nossa, ferrou. Aí você fala, vamos pro plano C, que já é 10% abaixo do que era a minha melhor média, porque agora eu tenho que tentar salvar a corrida, já foi. Sobrei do grupo aqui, aí sim você vai pro número. Então é bem bacana, só que como não tinha uma prova tão grande quanto essa, é até novidade para eles. Nossa, 30 atletas. Não, e tem 3 possibilidades, porque antes com uma prova mais vazia, exato. Não tinha, o Ironman Brasil tinha 5 atletas no fim da bike. Você não tinha nem estratégia. Entendeu? Então você tinha que competir quase como amador mesmo, ali com o seu número. Mas o profissional tem muito desse instinto de rasgar o livro e vamos lá, vamos fazer o que dá, né? Então é totalmente diferente. Mas os números, eles ajudam sim, né? Você tem ali algum guia para, de vez em quando, dar uma olhada, de vez em quando falar, não, passei muito, não passei, mas o feeling ali acaba que conta muito ainda. O número é a última quando você não tem mais recurso, você olha o número e fala assim, não, tá bom, vou ver aqui o que está acontecendo e tal. E no Iron já dá para usar um pouco mais. O Iron é mais porque é mais longo e tal, e aí, né, a chance de errar é maior. E aí, o preço a pagar é maior. É maior, exato. Então, assim, você não quer comprometer sua preparação de 5 meses de uma prova de 8 horas por uma passagem de 30 quilômetros. O meio não, dá para comprometer um pouco, tem outra. O Iron você tem que ser um pouquinho mais cauteloso, né? Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os Simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento, garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários
na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósio_ironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom STEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. Muito legal. A galera vai assistir antes do Iron Floripa, então escutem a voz da experiência. No Iron, os números eles são bem importantes, né? E principalmente o atleta amador, ele consegue se dosar muito bem, ele consegue ter uma margem de segurança. Os treinadores hoje, eles, né, todos passam plano A, B e às vezes C, então é mais difícil errar. Você indo ali no sapatinho No que treinou é sucesso, né? Não tem muito o que errar. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui e por tudo que você faz pelo esporte. É muito importante ter pessoas como você que amam o esporte, que fazem tudo, dão a vida por isso, pelos atletas, sentem o que eles sentem, comemoram, choram juntos. Então, muito obrigada por tudo que você faz pelo esporte, pelo triatlo. Confesso que não sou o melhor comunicador, mas estou melhorando aos poucos. Mas é importante pegar esse espaço também para os profissionais da área, a galera que trabalha aí nos bastidores também, para que todo mundo saiba que tem muito trabalho por trás, né? Então, acho que a gente precisa aparecer um pouquinho também. Os atletas profissionais melhorarem a comunicação, estarem por dentro de tudo que está acontecendo e para conseguir captar mais patrocínio, para conseguir tudo mais. Então, obrigado de coração pelo espaço. Espero que todas as provas a gente esteja com essa atmosfera conversando, que possam ter vários e vários bate-papos e aprofundando um pouco mais, com mais tempo sobre especificidade de treino. Adoro falar sobre isso, acho que é um tema que a gente às vezes fala até pouco, né? Sim. Então espero que a gente possa falar cada vez mais. Legal, e é importante saber que atrás de cada atleta que a gente assiste tem uma equipe, tem um treinador, muita gente trabalhando. Você sabe, né? Você viveu isso também. Então é importante a gente dar voz para vocês. Tem que ter um ombrinho para os atletas chorarem depois da prova, né? Ou chorar, abraçar, tudo junto. Na hora de abraçar tem muita gente para abraçar, muito. Mas na hora do choro não tem muita não. É pouquíssimo. Na hora de abraçar, vai abraçar todo mundo, mas para chorar tem pouca gente. Mas é isso. Muito obrigado. Esse foi mais um Estema Performance. Valeu! Agora vamos falar dos nossos patrocinadores. Então nós temos a Cashme, que é uma fintech do Grupo Cirela, que oferece crédito com garantia de imóvel para impulsionar seus sonhos. Tem um QR Code aqui na tela para você conhecer todos os produtos da Cashme. Temos a Cupá, que está com a gente aqui, vestindo todo mundo do Estema. Então tá muito legal agora todo mundo com as camisas da Cupá. Estamos aqui em Brasília e durante os podcasts todos de Cupá. Temos também a 4, que é um escritório de investimentos do Grupo XP, que nós estamos aqui no 70.3 Brasília e todo mundo que veio para cá viajou, tem uma bike que vai fazer a prova, então precisa de seguro viagem, seguro de bike. E a 4 deixou um presentinho, um desconto de 20%, Estema 20 nesses seguros. Então você pode acessar o site, fazer o seguro, usar o cupom Estema 20, que você vai estar totalmente coberta para viajar, competir e se divertir, como a gente está aqui no 70.3 Brasília. Temos também a Centauro, onde você pode encontrar tudo o que você precisa para praticar esporte. E temos um cupom Estema. Aproveita o nosso desconto e compra o que você precisa pelo site. Temos também a Kingston, que está com a gente nas transmissões e nos podcasts, onde a gente armazena todo o nosso conteúdo, então a gente precisa de um armazenamento de confiança e qualidade. E aí você pode aproveitar o nosso cupom Estema no site Terabyte.